Meus irmãos, olhos de vocês nos meus olhos antes da leitura. Você tem o livro de Deus nas mãos. Você tem um livro de Deus nas mãos. Nenhum livro se compara a esse livro. Meus irmãos, é o livro de Deus. E o livro de Deus nas nossas mãos, diante dos nossos olhos, no nosso coração, ele acaba sendo aquilo que o salmista dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus irmãos, isso é sagrado. Por causa desse livro, nações foram edificadas. Por causa desse livro, reinos foram bem-sucedidos. Por causa desse livro, famílias foram transformadas, vidas foram mudadas. Nós seguramos nas mãos o livro de Deus. Então, para nós, filhos de Deus, vigiarmos é muito, mas muito mais importante do que o não cristão, porque para ele, os valores dele são diferentes dos nossos. E por isso que ter esse livro e vigiar sobre ele, e cuidar dele, e cuidar do nosso coração com relação a ele, e pontuar a nossa vida e a nossa família, farão toda a diferença para sempre. Amém, meus irmãos? E é sobre isso que hoje eu quero trabalhar, por isso que hoje a gente vai fazer esse estudo. Vamos pincelar Josafá, depois vamos trabalhar um pouco mais sobre os dois filhos de Josafá, e depois sobre a impostora, que é a Atalia, porque toda essa ruína acontece porque eles não vigiaram. Oh, meus irmãos, vigiar é tão importante, irmãos, vigiar é tão importante, mas é tão importante que Jesus colocou a vigilância do lado da oração. Você vive sem oração? Eu vivo sem oração? Não. Nós temos pelo menos duas orações como igreja, a oração individual e a coletiva. As duas são duas asas do crente. Você não vive sem a oração individual e sem a oração coletiva. São duas orações importantíssimas. Uns vão falar que a oração individual é mais importante que a coletiva. Outros grandes pastores, como Eugênio Peterson, vai falar que a oração coletiva é mais importante do que a individual. Porque foi por meio da oração coletiva, ou seja, a oração que aprendemos na igreja, desde pequeno, ou quando nos convertemos, que a gente aprende a orar correto individualmente. Ou seja, são duas asas do crente. Nós precisamos orar. E Jesus deu uma recomendação, uma palavra e uma profecia: orai e vigiai, para que não caiam em tentação. Jesus coloca a oração e a vigilância no mesmo pé de igualdade, para que a gente não peque, ou seja livre do tentador. Olha como isso é forte. E Jesus ainda, na oração do Pai Nosso, orou pedindo para que Deus nos livre do mal ou do maligno. Então, como nós vencemos o tentador, ou a tentação, ou o mal? Orando e vigiando. E hoje eu quero ser esse servo de Deus que possa te ajudar sobre esse tema, porque o servo de Deus é o servo também da vigilância. Amém, meus irmãos?